segundo entrevistado do nosso programa é Sérgio Kumpfer. Ele é secretário de aposentados da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE. Ele vai falar dos desafios que a categoria tem hoje para se aposentar. É difícil hoje o professor se aposentar? Já as regras mudaram muito, né? Mudaram bastante, e elas não são iguais em todo o Brasil. Porque quando foi feita a reforma, começou com a IC 95, que o nosso pessoal... O senhor está falando da Emenda Constitucional 95. Ou, como nossa turma chama, a PEC da morte, porque ela congelou investimentos sociais por 20 anos. Então, quer dizer, nós vamos congelar o dinheiro, não vamos investir mais em educação, não vamos investir mais em saúde, assistência social, assim por diante. Ela é a origem que veio com o governo Temer logo após o golpe. Os golpistas, então, implementaram essa. Na sequência, eles implementaram a reforma trabalhista, que foi naquela visão que trabalhador não precisa de direitos, ele tem que trabalhar. Depois, no governo Bolsonaro, a coisa piorou. Aí veio a reforma previdenciária. E ainda está no Congresso um quarto projeto, que é a Emenda 32, que é, essa sim, ela completa esse combo de coisas ruins, que é para terminar com a carreira pública. Então, se aposentar está mais difícil, porque todas essas coisas que eu citei aqui, esse tripé que eu chamo, ele é o seguinte, é para os trabalhadores terem menos direitos, trabalhar com menos direitos, trabalharem muito mais tempo para se aposentar, e quando se aposentar ganhar menos. E ainda ser tributado, como foi a reforma previdenciária. Ela taxou, a gente chama de, ela confiscou parte dos ganhos dos aposentados que se aposentaram com outra regra, não com essa, se aposentaram com um plano de previdência, com uma contribuição previdenciária. E hoje contribuem mais. Em cima de uma determinada situação. E agora eles se deparam com essa surpresa de perder parte dos seus ganhos. O senhor está falando de leis que são do Estado. Mas a gente sabe que as reformas feitas nos municípios e nos estados, elas foram muito mais cruéis. Muito. Tânia, muito, muito. A nível de nação, de país, nós temos uma... Mas ela é a mãe de todas, porque ela desencadeou esse processo. Entendi. O que eles diziam? Se não fizer reforma da Previdência, o país, os estados, os municípios vão quebrar. Mas daí a gente olha... Uma grande fake news, né? É uma fake news, por quê? É uma grande fake news. Por quê? Porque se tu olha o orçamento federal, vamos pegar 21, que está fechado. Mais da metade do orçamento federal, se a gente fosse olhar isso em forma de uma pizza, mais da metade da pizza, ela vai para o sistema financeiro. Praticamente todo o sistema financeiro, em nome de uma dívida pública, que a cada década ela é revista, e quanto mais o governo paga, mais ela aumenta. Sim. É como aquele devedor de cartão de crédito. Aquela é uma bola de neve que tu não consegue mais sair. Se ele pagar o mínimo, ele não consegue pagar. Mas daí quando... mas para o equilíbrio fiscal, para pagar, para não ficar... Da onde eles vão tirar? Qualquer cidadão que olhasse essa pizza, ele ia dizer, não, se tem que economizar nesse pedação de pizza. Se há algo a dividir, uma família está comendo a pizza, um vai pegar mais da metade, e os outros vão ficar com umas estreitinhas. Não, mas o governo, este governo, ultraliberal, ultradireita, ele tira exatamente daquelas pequenas fatiazinhas que são educação, que são saúde, que são políticas sociais, é ali que ele vai tirar. E para não investir. A Previdência, ela é uma conta pesada? Ela é uma conta pesada, ela absorve, mas ela só absorve 19% do orçamento nacional. E a gente tem que reconhecer que a nossa pirâmide etária no Brasil, ela abriu, nós vamos ter cada vez mais aposentados. As entidades têm um grande contingente de aposentados.
E a gente diz, inclusive, por isso que a gente orienta os nossos sindicatos, nossas 52 entidades, a fazer um trabalho muito forte com os aposentados. Porque eles não estão mais na sala do professor ou do funcionário, eles estão dispersos. Quando tu sai da escola, tu perdeu aquele núcleo social de referência que tu te encontrava todo dia, que criava elo, que criava articulação, conexões. Então, os sindicatos, eles têm que buscar manter essa união dos aposentados, porque eles são uma enorme de uma força. Exatamente. Existe um outro problema na questão da educação, que é o governo Bolsonaro e o Ministério da Educação. A gente sabe que foram 5 ministros com indícios de corrupção muito forte, com foto em Bíblia e barra de ouro, uma série de coisas. Como que a CNTE se posiciona com relação a isso? Qual o trabalho que tem que ser feito para mudar essa situação? Eu sei que a eleição está aí, isso pode mudar, mas só vai mudar. O Lula também não vai resolver tudo. Aí a sociedade tem que se mobilizar para conseguir mudanças. Como é que a CNT vai fazer isso? Como é que vocês pretendem fazer isso? A gente tem lutado muito, né? Resistido muito e perdido muito nesses governos. Porque, infelizmente, os governos eles atuam e eles também têm as maiorias, seja na Câmara, na Assembleia e no Congresso Nacional, de formas limpas e muito sujas e muito feias, né? Tanto que tem, a nível federal, nós temos o orçamento secreto, né? É uma forma sutil, né? Elegante de dizer que estão comprando deputados para manter a base do governo, para aprovar tudo isso aí. Então, alguns especialistas dizem que foi a legalização da corrupção, orçamento secreto. E das injustiças, dos desequilíbrios, porque esse orçamento secreto, ele é secreto, ele devia ser público, porque é dinheiro público, nunca devia ser secreto, uma coisa pública devia ser pública, não devia ter segredo, nem quando sai uma notícia ruim, o Bolsonaro vai lá e decreta 100 anos de sigilo. Onde é que você viu isso? Então não vai para a vida pública, segredo você guarda em casa, coisa de casa, não da vida pública e tal. Mas aí a gente olha para o Ministério, que devia promover e defender a educação, é o antro do ataque à educação. Nós tivemos esse monte de ministro na educação, que não foi só na educação, foi na saúde também. Então, na cultura, não, no meio ambiente. Então, como esse governo ele tem um caráter, uma inspiração fascista, neofascista, todo o conhecimento, ciência e cultura são inimigos. E eles acabam atacando a educação. Foi assim. Nós tivemos um ministro. Primeiro que nós tivemos foi o Vélez. O ministro Vélez, ele queria mudar o livro didático, tá, né? Tirar de lá, mudar o enfoque sobre a ditadura. Quer dizer, defender a ditadura militar no Brasil. Eu lembro. Depois nós tivemos um tal de Weintraub, que foi ministro. Esse Weintraub, ele atacava o Supremo. Ele participava de atos contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Foi ministro da Educação. Depois nós tivemos um que a gente podia dizer assim, lembrando um pouco a história, o brevíssimo, que foi o Decotelli, que não chegou a assumir. Ele era uma indicação que não chegou a assumir, por quê? Porque nem a Argentina nem a Alemanha reconheciam os títulos que ele tinha apresentado. Ixi. Título de doutor, não sei o quê. Ele não tinha qualificação. Não tinha qualificação e falsificou. E depois nós tivemos o religioso Milton, o ministro Milton Ribeiro, que criou um gabinete paralelo de pastores para beneficiar e fazer falcatruas com prefeitos. Uma vergonha. Então, depois aquilo virou pedido de CPI e várias coisas, que com o engavetador da República, mais a maioria, né, do Centrão, que opera, a maioria do Congresso que opera, né, sob o regime de orçamento secreto, nada foi para frente. Mas dizer que o Ministério da Educação é uma situação vergonhosa, é um vexame nacional.
hoje o que está acontecendo no Ministério da Educação. Então, como é que esse alicerce tão importante que a educação tem no sentido de construir, né, uma nação soberana, livre, democrática e justa, tratada no Ministério dessa forma. E com um agravante de enfrentar uma pandemia, em que as crianças ficaram a maior parte do tempo fora da escola. Como é que está esse quadro hoje? Você consegue fazer uma análise assim, rápida para a gente? Sim, quem perdeu nesse quadro, assim, quais foram as crianças e adolescentes que mais perderam, que mais se prejudicaram? Foram exatamente a nossa base das escolas públicas. Os filhos do trabalhador, que não tinham internet, que não tinham as condições, não tinham equipamentos, que não tinham as conexões suficientes para conseguir responder. Então, o prejuízo desses 2 anos foi enorme, principalmente em relação às escolas públicas e nas comunidades mais pobres do Brasil. Tem que ser agora, a gente vai ter que fazer um trabalho muito intenso de tentar recuperar esse tempo, essas aprendizagens que ficaram defasadas ou não realizadas. Uhum. Então, esse vai ser um trabalho redobrado durante vários anos no Ministério, até que a gente caminhe, talvez. Isso nos ensina a caminhar para a educação integral, que é uma grande causa, né, da educação brasileira pública. Já agradecendo você de ter participado, eu queria que você me apresentou vários problemas, apresentou os problemas que existem hoje na educação. Quais são os planos de ação da CNTE para enfrentar todos esses desafios? Eu sei que são grandes desafios, mas eu também sei que a CNTE é uma grande confederação. A CNTE, ela lida com os temas nacionais. Então, por exemplo, o piso foi uma apresentação da CNTE. Não é que ela criou o termo piso nacional, já existe lá desde o tempo de Dom Pedro, mas, de fato, a implementação do piso nacional para o magistério, só para citar um exemplo, foi uma apresentação da CNTE. Uhum. Então, isso é uma conquista, porque a CNTE ela congrega as lutas, as reivindicações, as construções feitas com todas as entidades, 52 entidades, mas ela tem esse diálogo nacional, uhum, com outros setores, com outros sindicatos e, sobretudo, no Congresso e com o governo federal. Então, a CNTE faz. O que estamos propondo a partir do nosso Congresso de janeiro e de todas as construções que foram feitas também na Carta de Natal, na CONAP, é de que é preciso revogar urgentemente a PEC da morte, a IC 95, que congela os gastos públicos, os investimentos sociais, investimentos públicos, tem que revogar a reforma trabalhista e reconstruir os direitos no Brasil, além de combater duramente para não ser aprovada a PEC 32, que é a PEC que encerra, né, que tira a estabilidade dos servidores públicos e que, na prática, encerra as carreiras públicas no Brasil. Todas essas causas, esses objetivos, eles foram apresentados juntamente com praticamente todas as centrais sindicais, com outras instituições que defendem a educação, a universidade pública, etc., ao presidente Lula, que é por onde nós enxergamos uma saída de reconstruir o Brasil nos direitos, em todas aquelas questões fundamentais, não só de direitos dos trabalhadores da educação, mas do trabalhador em geral, da reconstrução das políticas ambientais, das políticas sociais, culturais, né? Tirar o Brasil desse vexame e colocar ele no lugar de um Brasil com desenvolvimento, onde caibam todos os brasileiros, né, de modo digno, né? E com relação à sua secretaria especificamente, que é a questão dos aposentados, é preciso unir esses aposentados, é preciso continuar com o elo que eles têm com o sindicato, é preciso garantir uma qualidade de vida. Não são tarefas fáceis isso. Não são tarefas fáceis, mas são bonitas, né? A nossa turma, por exemplo, aqui, vocês têm a Mary, vocês chamam de Mary, né? Mary. Mas ela não é Mary, ela é Luzimere. Isso. A Luzimere Bittencourt. E ela mora lá no norte do estado. Viu? E a Heloísa Vailante, junto com a direção,
junto com o Cristovan, junto com toda o Cristovan, que é meu colega da CNTE, ele é da Secretaria de Direitos Humanos. Então, junto com todo esse time, o que nós sempre orientamos? Unir essa turma, buscar essa turma, promover um conjunto de atividades para eles, que vão desde uma assessoria jurídica, para eles garantir seus direitos quando eles têm dificuldades. Ontem nós tivemos uma mesa dessa aqui, em que o Departamento Jurídico do Sindiups, com todos os seus advogados, apresentaram todas as ações que envolvem os aposentados. Eu nunca vi um auditório que não se esvaziou. Que legal. Porque é muito chato falar Muito de bom. processo, Não, mas o pessoal ficou lá assistindo inteirinho. Muito bom. Isso é fundamental. Então, essa assessoria jurídica, até porque o que a gente vê no mundo dos aposentados no Brasil lá fora é de ficar com pena, né? É uma situação dramática dos aposentados, porque eles caem muito fácil em empréstimos consignados, é um assédio sobre eles com empréstimos, com golpe de toda ordem. Então, é preciso essa assessoria, que é jurídica, é preciso incentivo para que os nossos aposentados fiquem com atividades boas de vida, né? Que melhorem a qualidade de vida. Sempre buscando uma boa qualidade de vida dentro das condições, seja com lazer, com atividades culturais, seja com viagens, porque a gente tem tempo. Os aposentados têm uma coisa que tem tempo, de se inserir em outras atividades, inclusive em brigadas digitais, como, por exemplo, a CUT, ela tem esse programa, esse projeto. Os aposentados podem participar dessas atividades, tem tempo para isso, mas que nunca, para que eles fiquem junto com o sindicato. Porque os nossos direitos, trabalhando ou aposentado, eles não têm garantia de existirem sempre. Quando a gente se aposenta, a gente pensa assim, agora eu estou aposentado, eu já fiz todas as minhas lutas da vida, agora eu vou curtir minha vida. Mas não é assim. Porque se a gente tem um governo progressista e bom, nós avançamos um pouquinho nos direitos, nas nossas condições de vida. Mas o certo é, quando a gente tem um governo ultraliberal, governo de direita, ou de ultradireita, como nós temos atualmente no Brasil, eles não têm nenhuma dó, nem piedade dos aposentados de tirar direitos. E a gente não tem garantia de que isso não vai acabar. Então, nós precisamos estar, tanto quem trabalha como quem está aposentado, nunca abandonar o nosso sindicato. Tem que estar junto com as nossas entidades. Tem que valorizar o sindicato, valorizar a central sindical, a CUT, valorizar a nossa CNTE, que faz essa costura nacional daquilo que nós precisamos. Então, o aposentado, infelizmente, ele não pode se aposentar da luta. Sérgio, você se aposentou com quantos anos? Me aposentei com 61. Você sentiu que era hora de se aposentar mesmo, ou você achava que ainda podia continuar na produtividade, trabalhando ali, fazendo na escola mesmo, no chão da escola? Ou você não estava lá? Eu estava no chão da escola, eu dava aula. Eu acho assim que o meu sentimento é que estava na hora de me aposentar. Você gostou de ficar aposentado? Tânia, eu gostei de me aposentar. Eu estava esperando minha aposentadoria, porque eu trabalhei muitos anos. Eu comecei em 83 a trabalhar em sala de aula. E então tem um desgaste, né, com o tempo. Tu vai perdendo um pouco de energia, e aquele trabalho. Eu cheguei ao ponto de que, vou me aposentar, eu gostaria de me aposentar. Aí me aposentei, mas não quero ficar na cadeira de balanço, não. Vou fazer as atividades que eu não pude fazer. Eu quero saber que atividades são essas. Por exemplo, eu dedico parte do meu tempo para o meu sindicato, que é o CEPERS, e para a CNTE. Essa é uma divisão. Outra questão, eu durante esse tempo de 60 horas, de 40 horas de atividade em casa, eu deixei de visitar muito meus familiares, muitas coisas. Então, eu quero conviver mais, eu quero retornar mais para as coisas da minha terra, da minha ancestralidade, né, da minha gente. Então, essas coisas eu quero aproveitar. Você vai dividir seu tempo, então, com a luta? Com a luta. E com a família? Com a família, com o lazer, com a política, com as eleições, com as campanhas. Totalmente envolvido, quero Lula presidente e assim por diante. A nossa mensagem é uma mensagem de que ninguém pode soltar a mão dos aposentados. Nem o sindicato,
nem eles soltar o sindicato, nem o sindicato soltar a mão deles. Por isso que nós temos em todos os sindicatos, orientamos para todas as entidades, as 52 entidades filiadas na CNTE, elas terem as secretarias ou departamento de aposentados para manter articulado esse grande contingente de pessoas que estão aposentadas na educação, Brasil afora, em todas as entidades. Então a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Tem que, tu não pode subir na cadeira de balanço e ficar esperando a morte chegar, nem pensar isso. Então tem que fazer coisa. Hoje eu posso me dar o capricho de sentar na varanda e ler um livro durante uma manhã. Eu gosto de ler de manhã, então eu leio de manhã. Quando eu escolho o dia que eu vou fazer minha cerveja, antes eu fazia quando tinha tempo. Não sobrava tempo, ia fazer. Cultivar minha horta. Hoje eu planejo, bom, segunda-feira eu vou fazer cerveja, terça eu vou cuidar da horta, e assim por diante. Então, o aposentado, ele também ele tem que ter uma organização. É muito bom esses encontros, assessorias e a troca de experiência, para ver o que as pessoas estão fazendo. Às vezes um toque, uma dica é muito importante para o aposentado. Senão ele vai ficar lá perdendo, cada dia que passou é um a menos, então tu tem que potencializar positivamente o teu tempo. Senão desperdiça muito. Porque agora também não tem muito tempo, né? Cada vez menos. Cada dia é um dia a menos. Então, vamos aproveitar, vamos viver intensamente bem cada dia, cada dia. Cada dia que levantar, olha para cima, solta um sorriso e vamos viver. Né? E viver bem, se possível. Pode se aposentar do trabalho, mas não da luta. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma honra.